os meninos argentinos, eles se beijam, né? Você beija os meninos aí? No rosto, né? É a É, saudação. é. É bem Que é uma comum, coisa é que brasileiro, super. brasileiro não faz, né? Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje nós temos aqui um jovem que foi estudar medicina na Argentina. Então, o Natan Matias vai contar pra gente toda essa história. Oi, Natan, tudo bem? Oi, Hilda, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Oi, Gui também, todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigado pelo convite. Tem muito para conversar. Ah, obrigado você. E o Natan, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? A gente se conheceu pelas redes sociais, porque ele foi aluno do meu melhor amigo, que infelizmente Exatamente. se foi cedo demais, né? Foi meu aluno lá, meu aluno não, foi aluno dele lá no Mato Grosso, em Sinop, no Mato Grosso. E aí hoje ele tá aqui com a gente para contar essa história, né, Natan? Como é que é isso de Exatamente. por que que você decidiu estudar na Argentina? Medicina na Argentina. Bom, eu não sei nem por onde começar, mas um resumo. Eu queria cursar medicina desde muito pequeno e depois que eu terminei o ensino médio, eu fui para Sinop, no Mato Grosso. Minha cidade é Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso também, mas lá não tinha cursinho pré-vestibular e eu precisava fazer vestibular para passar. Então eu fui para Sinop, onde eu conheci o Santiago, que é o melhor amigo da Hilda, e foi meu professor de literatura, professor de artes e tudo. E lá eu cursei um ano de pré-vestibular, não consegui aprovar numa faculdade onde eu queria. E depois desse um ano em Sinop, eu fui para São Paulo, em São José dos Campos, ficar num outro cursinho pré-vestibular lá, que era um internato, inclusive. Fiquei 2 anos lá, sofrendo pra caramba. Quem faz curso pré-vestibular sabe que é difícil. Passei em algumas particulares, mas no Brasil, pelo menos na minha condição e dos meus pais, é impossível pagar, é muito dinheiro. Não consegui nenhuma pública, e foi aí que eu decidi abrir um pouco o olho, né, e pensar em outras opções. Inclusive, em Lucas do Rio Verde, eu estudei com um amigo meu que, inclusive, veio comigo para a Argentina. A gente mora junto no mesmo apartamento desde que a gente veio para cá. E ele também passou pelo mesmo processo, só que em vez dele ir para Sinop, São Paulo, fazer cursinho pré-vestibular como eu, ele foi para Maringá, no Paraná. Também tentou 3 anos de cursinho pré-vestibular, passou em algumas particulares. Rodrigo, o nome dele. E aí a gente se encontrou na nossa cidade lá em Lucas, do Mato Grosso, e pensamos, poxa, será que não tem outra opção? E foi aí que, buscando com outras pessoas que já estudavam aqui, a gente decidiu vir para a Argentina, para Buenos Aires, estudar na Universidade de Buenos Aires aqui, a UBA, né, que é uma universidade pública, a gente não paga absurdamente, absolutamente nada, é uma faculdade excelente e foi, assim, uma das melhores decisões da minha vida. Até hoje eu não me arrependo. E estou muito, muito feliz aqui. Esse é o resumo geral. E que interessante isso, mesmo sendo brasileiro, você não paga nada? Não paga nada, exatamente. Ela é Caramba. uma faculdade muito inclusiva, muito inclusiva. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, poxa, mas é só chegar e se matricular, essas coisas? E, na verdade, não é assim. Existe um processo seletivo, mas você não compete vaga com ninguém, Hilda. Gui, você não compete vaga com ninguém. Hum. A gente vem para cá e faz o chamado ciclo básico comum, que são 6 matérias de nível de ensino médio. Se você cursa essas 6 matérias e aprova as respectivas provas e aprova a matéria, você está apto, então, para se matricular na Universidade de Buenos Aires. Mas você não compete vaga com ninguém, você só compete com você mesmo. Se você é capaz de aprovar essas matérias, beleza, tem vaga para você e você começa a estudar. No Brasil, infelizmente, não passa isso, né? Uhum. No Brasil, a gente sabe que é muito difícil, porque tem muita gente para pouca vaga, e às vezes quando eu estava em São Paulo, eu sempre escutava histórias de alunos que, quando ia fazer a FUVEST, por exemplo, para entrar na USP, o último que não passava ficava, sei lá, 0,02 de nota a menos do que quem entra. Então, não é que a pessoa não merece entrar, é que não tem vaga para todo mundo, e isso não acontece aqui na UBA, entendeu? Deveria ser assim, na minha opinião, para todo mundo, né? Se você quer estudar, você tem que ter a vaga para você, mas Sim. infelizmente no Brasil não é assim.
Eu acho que as 3 coisas fundamentais de qualquer governo, de qualquer lugar do mundo, são garantir educação, para que a pessoa cresça e possa escolher uma profissão, saúde, porque sem saúde você não consegue estudar, não consegue fazer nada, e Exato. garantia de direitos para ter um bom trabalho, para não ser escravizado, não ser explorado por ninguém, né? Então são 3 coisas fundamentais. Então, impressionante isso sobre Muito. a escola da Argentina. Bacana mesmo, não tinha ideia, É, né? E é. realmente, né, E, principalmente em medicina, né, que é tão concorrido É, lá no isso que Brasil, eu ia né? falar. É. exato, exatamente. É assim, uma faculdade muito inclusiva aqui. Claro que, por exemplo, não são só estudantes do Brasil que vêm para cá. Tem bastante brasileiro na UBA, muitos mesmo, mas vem estudantes de outras partes da América Latina, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, tem muito aqui, muitos estudantes que vêm para cá porque sabem que é uma universidade boa. E, infelizmente, no Brasil, até hoje, Hilda, Guia, a gente escuta, né? Poxa, quando eu vim para cá, eu escutei muito isso. Nossa, você não conseguiu, não teve capacidade de passar no Brasil. Realmente, eu não tive capacidade. Eu confesso que eu tentei muito, dediquei 3 anos da minha vida só para estudar para pré-vestibular. Minha namorada fez 5 anos de curso pré-vestibular, também veio para cá porque não conseguiu. E não é demérito nenhum Não. você sair e olhar para outros lugares do mundo, fora do Brasil, e tentar. E quando eu vim para cá, eu não tinha conhecimento do quão incrível é a Universidade de Buenos Aires. Para vocês terem uma ideia, a UBA tem 5 prêmios Nobel. 5. São 2 da Paz, 2 de Medicina e um de Química. Uau. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Então, Sim, assim, sim. não falando, criticando o Brasil nessa parte, mas tentando mostrar um pouco para as pessoas que existem faculdades muito boas fora do Brasil e na América Latina. Sim. A USP, por exemplo, a UFPR, a Unesp, são universidades muito boas no Brasil, excelentes faculdades. Mas fora do Brasil também existem outras que são excelentes, entendeu? E quando eu vim para cá, eu pesquisei mais ou menos um pouco sobre a UBA, mas eu não tinha ido tão a fundo nisso. Eu achava que era uma universidade muito boa, é uma universidade muito renomada, inclusive no ranking do ano passado da QS World, ficou na posição 69 do mundo como melhor universidade. Ah, Mas eu não tinha esse conhecimento. Quando eu vim para cá, a única sensação que eu tinha era de entrar na faculdade. Eu precisava estudar medicina, eu não aguentava mais estudar curso pré-vestibular. Então, foi uma surpresa muito grande quando eu cheguei aqui e eu vi a estrutura que a UBA tem, um prédio de 18 andares só de medicina. Existem outras Uau. várias faculdades dentro da universidade, letras, engenharia, que são muito boas também. E foi uma decisão, assim, muito acertada. Eu estou muito contente aqui, foi muito importante. E eu falo isso, que nem eu falei, né? Não para criticar o Brasil, o sistema, o processo seletivo do Brasil, mas já criticando, mas também para mostrar para outras pessoas que podem estar escutando que existe outras opções fora do Brasil. Se você está cursando pré-vestibular no Brasil e não aguenta mais, talvez seja a uhum. hora de você olhar um pouco para fora da caixa, né? Que Então, legal. vamos voltar um pouquinho, né? Você falou que você tem que passar em 6 matérias. Quanto tempo leva para você fazer esse curso e passar? Esse curso demora, por exemplo, assim, você pode cursar essas matérias em 6 meses, se você conseguir. Pode. Hum. Mas o que as pessoas normalmente fazem é cursar em um ano. Eu cursei 3 Ah, matérias no primeiro semestre e 3 matérias no segundo semestre. São 6 matérias: matemática, física, biologia, química, IPC, que é a Introdução ao Pensamento Científico, e ICSE, que é como se fosse uma história da Argentina. Cursou essas 6 matérias, você já está apto para entrar na universidade. Essas matérias, por curiosidade, elas mudam dependendo da do faculdade que você quer entrar. Então, se você vai para letras, você tira, por exemplo, biologia e coloca português, no caso não, né? Espanhol. espanhol. Então, ela vai mudando, né? E, além Ah, de tudo, como eu comentei, existem muitos estudantes aqui e existem muitos brasileiros. A UBA, a partir do ano de 2019, ela começou a cobrar de alunos não hispanohablantes um certificado de espanhol. Esse também é um outro processo que você precisa ter. Como se fosse, por exemplo, o TOEFL do inglês, você uhum. precisa disso para espanhol. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso de espanhol, fui estudando bastante para poder aprovar ter esse certificado, né?
É um dos pontos ia te perguntar importantes. isso, né? Que assim, o curso é dado É, em espanhol. E aí, como é que eles medem, né? Nossa, totalmente medicina espanhol. ainda em espanhol, É, tipo, como que você fez pra... É que é parecido, mas peraí, né? Não é bem assim, né? Nossa. exato. É, Tem que tomar muito isso é o que cuidado. eu. Exato, eu pensava muito isso. Pô, é parecido, então acho que vai ser tranquilo. Mas justamente por ser parecido, é muito difícil você É, separar as duas línguas. não, é Tem essa parecido, mas questão. assim, tem muitos falsos cognatos, né? É complicado, né? Exatamente. Nossa, veio na cabeça várias vergonhas que eu passei, assim, mas não, enfim, deixa para outro momento. Você já ficou embaraçado lá na Argentina? É muito isso. Eu até quando eu vim para cá, aqui não existe a palavra tenho saudade, eles não falam, né? Citando um exemplo Ah, disso, não tenho saudade, é que eles falam te estranho. Então, quando a gente veio para cá, a gente foi num lugar e tinha uma faixa, te estranhamos fulano. E eu fiquei, poxa, como assim estranho? Eles acham a pessoa estranha, né? Mas na verdade não, é porque eles estavam com saudade de tal pessoa. É bem assim, é super Tes- engraçado. ah, Testranho. É, tem uma. ofensivo, né? É. E que mais aí? É, Que outras bolas fora aí? Você lembra mais alguma bola fora, né? No início? olha, outra bola fora. Isso aqui é mais para quem vem de cidade pequena, né? Quando vai pegar metrô, por exemplo, saindo um pouco da língua, mas vai pegar metrô, entra pro lado errado e vai parar não sei aonde. Hum. Essas questõezinhas de você estar em uma cidade totalmente diferente, que eu sempre vim de cidade pequena, que a gente passa justamente por não entender as placas, às vezes, não entender o modo operandi da cidade, tem muita coisa que a gente faz errado, mas que na verdade no fim é uma aventura, né? Então, Uhum. É, você tá descobrindo a cidade e tal, então é bacana, né? É gostoso isso. Até legal parar em exatamente, outro lado, né? Você se perde, exato, mas acaba descobrindo outras coisas mais interessantes, né? E exatamente. Buenos Aires é considerada a cidade europeia da América do Sul, né? Então Sim. não é cidadezinha, não é vila, não é uma vila, né? Não, Buenos Aires é uma cidade muito antiga, tem uma engenharia, uma arquitetura impressionante, é assim, maravilhoso. Eu sou muito apaixonado por Buenos Aires. Não só pelo. A gente sabe, né, que a Argentina ela está, infelizmente, passando por uma dificuldade financeira muito grande mesmo, mas Buenos Aires, por ser uma cidade autônoma, esse é o nome, né? Cidade Autônoma de Buenos Aires, CABA, ela às vezes não reflete muito o que passa o país. Então, a cidade ela é uma cidade muito rica, o transporte público é excelente, o sistema todo da cidade, policiamento é muito eficaz e muito bom. Então, é uma cidade assim muito boa mesmo para turistar, para estudar, para morar, para passear, é maravilhoso. Então, se perder às vezes é uma experiência muito boa. E daí você. Bom, a gente não precisa nem de passaporte no Mercosul, né? Exato. Então facilita. E aí você pode morar, você É, pode trabalhar aí também, fazer, por exemplo, uns bicos, alguma coisa assim? posso. Quando você vem para cá, você não precisa de passaporte, o próprio RG funciona, né? Como você bem disse. Acontece que quando eu vim para cá, eu vim para morar, então eu já entrei com o processo de documentação. Tirar o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade, que é como se fosse o RG do Brasil, é todo um processo. Isso tudo foi feito no primeiro ano de faculdade. Então, com esse documento, eu estou apto para trabalhar, eu estou apto para. Eu sou um cidadão comum, um cidadão qualquer aqui. Eu tenho atendimento em hospitais, como qualquer pessoa. E é só pedir Legal. esse documento, só dar a entrada na papelada e falar que você quer morar? Exato, Olha. exatamente, Nossa, exatamente. que interessante. Comentando sobre isso, meus pais, eles vieram para cá, em fevereiro. Eles vieram morar aqui, vão passar um ano aqui. Eles vieram de férias em 2022, gostaram muito da cidade e como eles já são meio que aposentados, eles decidiram vir para cá e viver aqui um pouco, descobrir um pouco mais desse país. E eu justamente nesse momento estou entrando com a papelada para tirar esse documento para eles, né? Porque com o documento facilita tudo, facilita você viajar para o interior do país, facilita você abrir uma conta bancária, todas essas questõezinhas. E é muito simples, assim, você faz todo o protocolo, todo o pedido online, depois, num certo momento, eles vão te chamar para uma visita num departamento do governo para você tirar foto, tirar digital e tudo mais.
e depois de, sei lá, 3, 4 meses, o seu DNI chega na sua casa. É bem simples mesmo. Olha, Uau. que bacana isso. Bom para meninada saber, né? Vou começar a indicar isso. Não, com Muita gente me certeza. pergunta Exato. onde estudar e tal. Fica É, todo mundo preocupado, né? Eu já tô aqui pensando em algumas pessoas com quem eu vou que conversar legal. amanhã, né? É, Falem comigo para tirar é. qualquer dúvida. Não, isso que eu ia Estou sempre à comentar, disposição. Natan. E você tinha comentado aqui com a gente em off, que você tinha feito um vídeo explicando sobre a sua decisão e tal. Onde que tá esse vídeo? As pessoas podem achar esse vídeo online? Podem. Tá no meu canal do YouTube, que inclusive eu não sei qual é o nome, mas depois eu averiguo. A gente, a gente coloca É, na a descrição. gente coloca no. É, porque como eu comentei antes, né, é um amigo meu do Brasil, ele tem um canal no YouTube que ele pede para pessoas de diferentes faculdades de medicina no Brasil contar um pouco sobre a sua rotina. E aí a gente estudou junto no vestibular, no pré-vestibular, e ele decidiu me convidar. Foi aí que eu contei todo o processo, tudo que você precisa fazer para estudar aqui. Porque justamente pelo que eu disse, de que eu quero que as pessoas possam ter a oportunidade que eu tive de conhecer outra parte e olhar um pouco para fora do país, né? Já tenho ajudado muitas pessoas do Brasil que me pediram opinião, como que era. Inclusive, recentemente, esse ano, um parente meu veio para cá para estudar, e ele já está com todo esse processo de curso pré-vestibular, de tirar documentação para começar realmente. A mãe dele, que é um parente, também comentou comigo, poxa, o Arthur, o nome dele, o Arthur, ele tá pensando em fazer medicina, não sei o quê, e a sua mãe comentou que você tá aí, que você gostou bastante. Você acha que eu deveria deixar ele tentar fazer curso pré-vestibular ou já ir direto para aí? Eu falei, olha, por favor, manda ele para cá, não deixa ele sofrer com pré-vestibular. Claro que o pré-vestibular, ele te amadurece muito, mas eu, como pessoa, pessoalmente, se eu tivesse a oportunidade de ter saído do ensino médio e vindo direto para cá, eu não pensaria 2 vezes e faria. Eu Nossa. acho que seria uma decisão mais acertada ainda. Não que o curso pré-vestibular não tenha sido, foi uma experiência muito importante para o amadurecimento, para o conhecimento e tal, mas é muito sofrido e tem muita gente que, não sei, sofre Se muito com isso e frustra, se né? sente muito, se frustra, essa é a palavra, obrigado, Gui. Se frustra muito por não conseguir e achar que o problema é dele e não do sistema muito exclusivo do Brasil, né? É, mas graças a esse pré-vestibular que a gente se conhece. É verdade. Mas, enfim. E aí, como é que foi? Você é do interior, né? Do Mato Grosso e tal, morou em cidades pequenas. Sinop é um pouquinho maiorzinho, né? Mas aí É. foi para capital de um país, né? Da Argentina. Como é que foi essa mudança? Olha, foi assim, parece que eu tava muito frustrado realmente quando eu tava no Brasil, mas quando eu vim para cá foi assim, como se alguém me tivesse me dado uma segunda chance. Olha, tenta aqui, vê se você vai gostar. E foi assim, impecável, impecável. Eu adorei a cidade, incrível, é impecável. Buenos Aires é muito bom para se viver. Eu gostei muito da faculdade, é uma faculdade muito boa. Gostei muito das pessoas, são pessoas. O povo argentino é um povo muito educado, muito inclusivo, que gosta de te receber nos lugares, nos mercados, nas lojinhas. Então foi uma experiência muito boa. E quando a gente veio para cá, eu e o Rodrigo, a gente veio com como se fosse uma criança numa loja de doce, assim. Puxa, eu tô indo para um lugar onde eu vou entrar em medicina. Até que enfim chegou o nosso momento, sabe? Então a gente tinha vontade de fazer tudo. Ah, vamos experimentar o mate argentino? Vamos, experimentamos. Não gostamos, mas experimentamos. Vamos experimentar isso, vamos fazer aquilo, vamos para tal lugar, vamos. Já que a gente estava aqui, a gente ia morar aqui, então a gente explorou ao máximo, assim, cada detalhe. É claro que não é uma cidade perfeita, longe disso, mas foi uma experiência incrível e ainda é até hoje. Toda vez que eu saio do meu apartamento para caminhar por aqui, eu fico impressionado com um lugar tão rico de beleza, de educação, de novas oportunidades que é aqui em Buenos Aires. É impressionante. Você tá aí há quanto tempo? Eu estou aqui há 5 anos já. 5 anos. Caramba. E É, o curso é de quanto tempo? o curso são 7 anos, né? São 6 anos, mas aí contando com o CBC, que faz parte, tecnicamente, são 7 anos. Aí Ah, você vai me perguntar, então você já está terminando. Infelizmente, não. Eu ainda estou indo para o terceiro ano, terceiro, quarto ano, né? Se contar o CBC. que pode A fazendo pandemia devagarzinho.
Também, exato. Mas o pior foi, assim, a pandemia. Pela Universidade de Buenos Aires ser uma faculdade muito Hum. grande, são 35 mil alunos num prédio, ela ficou fechada durante 2 anos, na pandemia, 2020 Ah, e 2021. Então, a gente teve muita aula online, foi extremamente difícil aprender algumas matérias online. Algumas matérias eu decidi não fazer, porque não tinha, por exemplo, a mínima possibilidade de você aprender patologia online. Tipo precisa assim, de não um tem como. laboratório, né? Exato, exatamente. Outras matérias eu tive que recursar porque eu não aprendi, simplesmente Hum, porque era muito difícil. Foi assim um processo de adaptação muito difícil na pandemia, né? Acho que é para todas as universidades do mundo foi muito difícil. E a aham. UBA não é uma exceção, foi complicado toda a adaptação dos alunos, a adaptação da faculdade para dar aula. Então, por conta disso, deu uma atrapalhada nos planos, mas Hum. estamos firme e forte. Não, mas beleza, né? E aí você, se formando, você vai trabalhar e você vai fazer residência, fellowship, outras coisas aí, ou você já pode começar a trabalhar, ou vai voltar para o Brasil? Exato. Quando termina aqui a faculdade, eu tenho a opção de ficar aqui, que é uma opção muito boa. Eu tenho a opção de voltar para o Brasil, onde tem que fazer o Revalida, né, a prova do Uhum. Revalida, mas também tem a opção de ir para a Europa. A Universidade de Buenos Aires, ela tem credenciamento com alguns hospitais e cidades da Europa, muitos da Espanha, muitos de Portugal, alguns da França. Então, o nosso diploma da Universidade de Buenos Aires ele pode ser validado lá. Então também tem a Hum. facilidade de ir para lá, é uma outra opção, né? Então eu deixo em aberto, Ah, ainda não decidi o que eu vou é, fazer, mas. os argentinos não precisam de visto para os Estados Unidos, né? Então, Brasileiro, Não precisa. eu não sei, não tenho certeza disso. Pode até ser, pode não, até não, ser. argentino não É, precisa. Ele é olha como se só, fosse país europeu, né? Que é só olha só, pedir, avisar que vai entrar, tal. Não precisa tirar o visto como nós brasileiros, né? Então que interessante, não sabia. deve ser mais fácil, né? Aham, A validação do diploma no Brasil é que é uma novela, né? Assim, eu tenho ex- amigos que se formaram nos é, Estados Unidos e tal, e no Brasil é uma palhaçada, assim, demora, é um processo longo e tal. Então, de repente, para exato. você, realmente melhor seja ficar aí ou ir para a Europa mesmo, né? São boas opções. É, Embora o mundo inteiro hoje tenha uma carência muito grande de médicos, Médicos, Estados Unidos mesmo, eles é. oferecem até o green card, né? Se você for médico e quiser trabalhar lá, aham. até para enfermeiros e tudo, porque há uma carência, né? No Japão também é uma carência muito grande de profissionais nessa área, então você tá feito, né? Se tudo Com der certo, certeza. sim, né? E aí você vai terminar, você vai fazer alguma especialização ou... Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não sei em que ainda, mas a Hum, ideia é fazer uma especialização, com certeza. Ainda ah, não tenho ideia. Entrei na faculdade com o pensamento de que eu queria fazer neuro, mas aí eu tive um pouco de neuro e anatomia, eu me assustei, porque assim, a pessoa que é neuro, eu acho que não é desse planeta, porque tem que ser uma capacidade incrível, impecável quando a pessoa é neuro. É muito difícil, são muitas horas de estudo, então assim, eu fiquei um pouco assustado, né, com isso. Mas daí depois eu fui para cardio, gostei, mas não gostei, gostei um pouco de endócrino. Então a gente vai passando pelas áreas e vai tendo um primeiro vai contato. avaliando, né? Exato, exato. Mas ainda acho que ainda não é o momento de decidir. Claro que tem gente que já é decidida e desde o primeiro ano, e é maravilhoso isso. Não é o meu caso. Mas nos próximos anos, quando começa a entrar no ciclo do hospital, você vai passando por uma rotatividade maior de matérias. Então, você tem 3 semanas em oftalmo, 3 semanas em ginecologia, e você vai tendo um contato maior com essas áreas, e pode ser que aí seja o momento de decidir. Hum. Legal. Mas que bom, né? Não, e uma curiosidade sobre a sua faculdade, né? Por exemplo, você falou que é super inclusivo, né? Tem várias nacionalidades, vários estudantes de vários países, e é o mesmo assim com os professores também? Você tem professores de várias nacionalidades? Então, com relação à nacionalidade dos professores, tem professores que são de outros países, sim, mas a maioria deles são argentinos. A UBA, por ela ter esse tamanho todo, ela consegue formar os próprios profissionais dela.
Existem professores que vêm dar, por exemplo, alguma que eles chamam de charla, né? Que é um seminário, uma palestra de outros lugares do planeta, mas, assim, a grande maioria são professores daqui mesmo. Mas é isso, assim, com relação... E aí, você comentando isso, eu interpretei de um outro modo também, já vou comentar, com relação a Uhum, como os professores tratam os alunos, né? uhum, Porque eu já escutei muitos relatos de que alguns professores se irritam com os alunos por não saberem o espanhol. Já escutei alguns relatos assim bem fortes com relação a isso. E também não sei, não vou julgar nem professor nem aluno, mas também existe a outra face, que é alunos que vêm para cá e não se interessam muito por aprender o idioma, que para mim está totalmente errado. Se você está num outro país, se você está estudando numa universidade de outro país, se você está usufruindo de tudo que o outro país te oferece, eu acho que o mínimo É é falar a aprender o língua. idioma, né? Sim, Exatamente, sim. né? É, Mas nesse caso tem que concordar totalmente, né? é, essa oportunidade, né? Que É. legal você falar claro. isso. Então, as pessoas, assim, são. Mesmo você. Mas isso quando por exemplo, quando você tá começando a aprender a língua, quando você tá pegando o jeitinho ali e tal, quando você vai na lojinha, então você falou que as pessoas são mais acolhedoras, né? Elas entendem, assim, que você tá aprendendo e É, tal. elas tentam te entender, elas sempre vão tentar falar um pouco mais devagar, vão tentar, às vezes, chamar alguma outra pessoa que fale um pouco diferente para tentar te ajudar a entender. Na maioria das vezes, elas tentam te entender. Hum, Acontece muito isso. Também existe de que alguns lugares a pessoa não tem paciência, né? Mas é assim, são casos muito específicos. Por exemplo, você vai numa, sei lá, numa hortifruti num final de sábado de tarde, assim, a pessoa tá com um monte de cliente, você tenta falar e não entende, às vezes a pessoa acaba perdendo um pouco a paciência. Mas que também talvez seja o momento da pessoa, não sei o quê. Mas no geral, as pessoas tentam te entender e falam devagar para que você entenda. Os meus pais, eles estão aqui e eles estão assim, aprendendo no supetão. Eles estão indo e metendo a cara e tentando falar e tentando escutar. E eu escuto muito isso. Eles tentam falar um pouco devagar. Minha mãe até comenta que algumas pessoas tentam escrever, talvez colocar o tradutor para que a pessoa tente entender, mas eles são bem inclusivos, assim. Até porque, pensando bem, Buenos Aires é muito turístico, né? uhum. Então, direto tem gente de outras partes do planeta aqui que toda vez vai ter. Então, eles já sabem que é comum isso e eles sempre tentam te ajudar com relação à língua, né? Deixa eu te falar, você tem muitos amigos argentinos? Olha, muitos não, mas eu tenho, assim, boas amizades. Mas assim, Assim, que são... Aham. os meninos argentinos, eles se beijam, né? Você beija os meninos aí? No rosto, né? É a É, saudação. é. É bem Que é uma comum. coisa É que super. brasileiro não faz, né? Inclusive, essa semana, olha só que coincidência. Essa semana, eu tenho um amigo aqui, um casal de amigos, que é o Julian e a Mari. Eles são argentinos. A gente se conheceu cursando anatomia. Eu conheci ele, que ele cursava anatomia comigo. E aí, esse outro rapaz que veio para cá estudar do Brasil, que é um parente meu, o Arthur, a gente estava conversando nós três, eu, o Julian e esse menino que veio para cá estudar. E aí é aquela experiência, né? Ele recém chegou, não entende muitas coisas, está aprendendo um pouco sobre o país, e o Julian estava tentando ensinar ele, ó, isso aqui é muito comum, assim você pega um ônibus, etc, etc. E aí a gente comentou sobre isso, né? Sobre a saudação com o beijo no rosto. E aí o Julian falou assim, ó, Arthur, aqui é muito comum você saudar com um beijinho no rosto. Eu falo porque uma vez veio um brasileiro para cá e quando eu fui fazer assim nele, ele colocou a mão no meu peito. Porque Que é eu isso, fiquei mano? assim, pô, que isso aí, né? Tá maluco? E ele comentando foi muito engraçado, porque ele falou assim: Nossa, eu fiquei até assustado, pedi desculpa, mas. É porque a gente acaba se Que isso, adaptando mano? tanto, né? A gente se acostuma e fala assim, é uma coisa tão normal, né? Aí a gente É, esquece, né? Porque, por exemplo, para nós também aqui no Japão as pessoas não se encostam. Então, às vezes você vai, oi, fulana, você quer abraçar e tal, e o pessoal fica assim, né? Tipo, Ah, que que ela tá fazendo, né? é, Sai, não gruda, não encosta, é, né? sai fora. É. Tem. Foi muito engraçado, assim, Então, ele contando a experiência, né? imagino que isso seja um choque para os brasileiros aí, os meninos, né? É, demais. Realmente, realmente. com a faixa assim, te Ai, ai. estranhamos. Te estranhando. É por isso que eles estranham tanto, né?
É assim, muita E, coisa diferente, mas que é uma experiência nova, né? e na UBA eles oferecem também mestrado, doutorado também no mesmo sistema, não cobram nada? Oferece tudo o que você Gente. quiser. Ah, eu Se vou lá você quiser estudar. fazer tudo, Nossa, Hilda, você é, tem que espalhar esse episódio para vários alunos, assim. É, com certeza. Falei, ouça aí, olha, eu não vou contar nada, mas olha, ouça que Ah, é bom. Muita caramba. dica para quem quiser estudar, não pagar nada, ainda realmente, ter um ensino de qualidade, né? Como você de falou, qualidade. cinco Nobéis, né? Então, pô, é uma escola boa É, mesmo, né? Então, é boa. uau! É bem difícil, é bem puxado. Ela, assim, desde o processo de nota da UBA até o que os professores tomam, é muito exigente. Ela é muito exigente, mas vale toda a pena, vale muito a Ah, pena mas é vir para cá bom, você mesmo. tá lá para estudar, né? Ué, tem que Com exigir mesmo, né? certeza, É. com Porque certeza. vocês serão profissionais que vão salvar ou não vidas. Então, é Exatamente, importante. exatamente. É muito importante Esperamos, né, que você conheça todos os nervinhos, todos os ossos. Tem que saber mesmo, né? Porque Ah, exato, não é exato. não é letras, né? Ah, escrever poesia, né? Assim, não claro que falando em... letras, não estou dizendo que letras não têm importância, hein? Porque até porque é a minha área, né? Mas assim, É. mas eu digo assim, né? A medicina é uma coisa Questão de vida ou que morte, né? é uma Com coisa certeza. realmente de vida ou morte, né? Então, É. é importante que vocês saibam mesmo, tem que ser bem exigente, né? Com Não falando... certeza. Só não querendo fugir muito do assunto, mas já que você falou isso, Yoda, das pessoas saberem e tal, no Japão tem umas coisas Ah, que, por exemplo, eu já tive episódios que eu fui no médico e hum. eu sei falar a língua, eu perguntei, e tudo que o médico me respondeu foi, eu não sei. Tipo, você sabe, eu não sei o que que você tem. Aqui no Japão você vai ao médico e sabe porque eles não sabem, muitas vezes não sabem mesmo. Porque os médicos eles ficam tentando, falar, eles ouvem os sintomas, fazem alguns testes dependendo do caso, mas assim, é meio que no achômetro, né? Eu acho que você tá com, olha, acho que é azia, mas aí o cara tá com um apendicite, né? Então, É. ele vai tentando ali, fala, toma isso daqui. É muito comum o médico falar, né? Olha, vai tomando esse remédio, daqui uma semana melhorar, você volta, né? Ou se você sentir alguma coisa estranha, volta aqui, porque ou não tá funcionando, ou não é o sintoma que a gente tá achando, não é a doença que a gente tá achando, né? É, Então, eu acho que medicina tem muito disso, não dá pra, né? Tem coisa que não dá pra adivinhar tem. de cara o que a pessoa tem. Então Com é certeza. perigoso. Mas aí aqui no Japão, tudo eles falam que a pessoa tem estresse. É a resposta mais comum aqui. Você vai no Tudo. médico, ele fala, porque como eles trabalham muito, né? Você vai no médico, ah, É. eu tô com uma dor no pé. Estresse, você tá estressado, fica em casa, descansa. Ah, mas eu tô com uma dor de estômago. É estresse? Você tá com estresse? Aqui é tudo estresse. A gente brinca, né, que eles falam estoreço. Estoreço, você tá estoreço, né? Tudo é estoreço. Estourei. Dá até raiva, né? Você vai no médico para falar que tá com estoreço, né? Ah, Ai, ai. O diagnóstico às vezes é diagnóstica. difícil, é difícil. E Com aí, certeza. por exemplo, olha uma coisa que é diferente, que eu sei da medicina do Japão e do Brasil. No Japão, as pessoas são cremadas, né? Todo mundo aqui é cremado, não tem cemitério de corpos, né? Assim, todo mundo é cremado. Aham. Olha Até, só, não até sabia. por causa da falta de espaço. Então, o que acontece? Não tem indigente. Então, os alunos de medicina aqui, às vezes, assim, na maioria das vezes, eles só pegam num corpo de verdade depois que se formam. Nossa, É, então isso é um problema caramba. seríssimo aqui. Que eles às vezes eles vão operar alguém e eles nunca mexeram no corpo. Eles fazem em aparelhos, em robôs, em maquetes, sei lá, em bonecos, né? Eles Aham. treinam assim. Então é uma coisa que eu falei já com alguns médicos no Brasil, que eles acham assim, nossa, quando vem japonês aqui é uma desgraça, né? Porque ou eles têm medo de pegar, porque brasileiro tem no Brasil tem muito indigente, né? Então tem corpo adoidado Aham. lá, todo mundo, pode mexer aí à vontade e tal. E eles, às Aham. vezes, os japoneses não querem mexer, que falam, nossa, o que é isso? Não vou mexer no corpo, né? Tinha um médico, né, falando isso. É o médico. Na Argentina, como que é assim? Como que vocês mexem nos corpos mesmo? Como que é? Sim, aqui, pelo menos na Universidade de Buenos Aires, nas outras não tenho muito conhecimento, mas na UBA, sim, tem Né? corpo mesmo, corpo mesmo. Existem, Indigente. inclusive, na maioria das vezes, sim, tem algumas vezes, até isso eu perguntei para o meu professor, tem vezes em que a família decide doar o corpo da pessoa Uhum. para estudo, Aham. Aham. também tem essa possibilidade, É, então,
A gente mexe no corpo desde o primeiro ano, assim, Ah, desde o primeiro ano sempre. E além disso, existem museus dentro da faculdade, que são assim, desde o museu em que você aprende fisiologia até o museu em que você aprende todo tipo de patologia e algumas malformações, assim. Tem de tudo. Você aprende de tudo nossa, ali. legal, hein? É, Isso é bom, e sai é. sabendo tudo mesmo, né? Já mexeu, já cortou, já Que fuçou, já bom, né? errou, né? Já errou, porque o problema é esse aqui, teve um problema sério numa universidade aqui, que os grandes hospitais, as universidades têm grandes hospitais, e às vezes é muito legal, eu gosto de, quer dizer, eu gosto não, eu não gosto eu não gosto de médico, tá? Eu tento ficar saudável para não ter que procurar um médico. Mas Também. aqui no Japão, uma boa opção é ir a hospitais de universidades, porque eles são novos, eles têm muitos recursos e o pessoal é jovem. Aham, Então, eles estudam, eles fazem cursos, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, mexem com corpos e tal. Então, eles voltam com um aham, pouquinho mais de experiência, né? E aham. aí eu perdi o fio da meada, por que que eu ia falar isso? Nossa, E por as que que eu pessoas ia. vão nesses hospitais. Então, as pessoas vão aqui, então essa é uma boa opção aqui, ir nos centros universitários. Aham. Uhum. Aqui a UBA tem também um hospital de clínicas que chama, fica do lado do prédio de medicina, assim. É um hospital em que as pessoas vão para ter um atendimento, na maioria das vezes, com alunos, mas tem o lado bom em que o aluno sempre quer aprender e ele quer se aprofundar, então ele trata os pacientes com, às vezes, um pouco mais de atenção do que em hospitais onde é super corrido, mas também tem um lado em que são alunos, às vezes eles se equivocam, é muito comum tudo isso, né? Sim. Mas não deixa de ser um hospital excelente, assim, para ter Não, até atendimento. porque eles têm supervisores, né? Eles não fazem a coisa Exato, sozinhos, né? exatamente. Mas Caramba. legal, que interessante isso. Muito. Nossa, depois desse podcast, matrícula aqueles, né? Pra indo pra... Não, Eu tô imagina estudar pensando aqui em ir para literatura. Argentina, É. Hilda, imagina, gente, classmates, né? fazer um doutorado lá. É. É, Eu tenho uma nossa, Não, é amiga, eu, legal. eu tenho uma amiga atualmente fazendo doutorado na Argentina, mas ela paga, é uma boa grana lá. Aham. Mas ela É, faz olha um só. doutorado, numa outra Aham. universidade, eu não sei qual que é, mas eu acho que é em Buenos Aires mesmo. Mas vou falar pra ela, ó, você pagou à toa, hein? Devia, É, devia é, ter ido pra Uba. é. tem muitas pessoas que vêm para cá. Inclusive, nessas férias, eu fiz um estágio no hospital de Ilhabela, em São Paulo, onde meus pais moravam. E lá no centro cirúrgico eu conheci um ortopedista. E ele falou assim: Poxa, que legal, tá aqui aprendendo. E você tá estudando onde? E eu, às vezes, fico um pouco acuado, né, de falar: Pô, tô estudando na Argentina, porque às vezes as pessoas já logo de cara julgam, né, que nem eu comentei antes. Uhum. Eu falei: Eu tô na Universidade de Buenos Aires. Dele, nossa, não acredito. Em qual? Na UBA. Mentira, ele comentando, né? Mentira. Cara, aquela faculdade é incrível. Eu morei na Argentina por 30 anos, é uma faculdade excelente. E ele Ah, começou a comentar, enfermeiro, olha só, a UBA tem não sei quantos prêmios Nobel, nossa, é uma boa faculdade. E eu fiquei assim com um sorriso de orelha a orelha, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem, né? E já logo de cara É, nossa, existe você não muito conseguiu, né? preconceito, né? Preconceito. Eu já Existe, vi muito. infelizmente. Porque não né, como a gente falou, não é só na Argentina, eles vão para, sei lá, Venezuela, Colômbia, outros países aí da Paraguai, América do tem Sul. muitos. E a É, gente no Brasil, a gente tem essa xenofobia em relação aos hermanos, né? A gente sempre acha, é, é porcaria. Tudo que vem da América do Sul, tirando o Brasil, é uma porcaria, né? Tirando né, da América Latina, não é nem América do Sul, né? O brasileiro é muito é, prepotente Uhum. nesse sentido, né? Muito acontece arrogante. muito. Então existe realmente um preconceito grande. Imagino que você deva sofrer isso quando vai, por exemplo, É. Argentina, né? Por que que você foi Exato. Aí estudar lá? começa a associar com a economia, e aí já começa Aham. tudo aquilo que eu sempre Economia escuto. política, Mas, né? exato, mas tudo bem, Não, mas faz que, parte. que interessante isso, que interessante Muito. mesmo. Uma lição para o Brasil, né? A gente precisa disso. Já que você falou que assim, o país ele deveria se preocupar em dar educação para todo mundo, porque todo mundo com profissão, todo mundo educado, quem ganha é o país. Sim. Com Nenhum certeza. país ganha com analfabetos, com gente que não consegue pensar direito.
Então é bacana Com isso certeza, da com Argentina, né? certeza. Então, e comentando um pouco sobre essa questão da diferença entre os países, outra coisa que eu lembrei é sobre a cultura entre você ser médico aqui e você ser médico no Brasil. No Brasil, quando você entra, tem festa de calourada, tem toda aquela questão que não tira o mérito, é super importante, porque na maioria das vezes as pessoas passam muito tempo estudando para entrar no Brasil. Ok, cada um faz o que quer. Só que aqui, Hilda, Gui, é impressionante, assim. Beleza, me matriculei, vou começar o primeiro dia de aula. Eu entrei na faculdade e fui ter aula. Pronto, não tem festa, não tem, nossa, parabéns, você entrou. Não tem, simplesmente ok, beleza, legal. Não tem nada Assim, disso, não fez entendeu? mais do que a sua obrigação, né? Tá continuando. É tipo É isso, comum, né? É, exato. E aí, você entrou e daí, né? Todo mundo entra. exatamente, é tipo isso, é Caramba. bem interessante, Mas assim. assim que E devia quando ser, se né? Se a gente parar pra pensar. É. Não... Então, é assim, né? É legal você entra ter festa no Brasil. Nossa, é super ok, merecido quem entra realmente. Mas também a cultura deles, assim, não é de super. Você é médico, você não é uma super estrela. Você é um profissional, legal, vamos Uhum, trabalhar e é isso, entendeu? Quando se forma, é a mesma coisa, assim. Geralmente no Brasil, você se forma, você faz festa, né? Às vezes aham, você paga a festa por aham. vários anos durante o curso. E é super legal. Nossa, super gostaria de ter uma festa quando eu terminasse a faculdade, porque é legal. Inclusive, recebi o convite do Leonardo, que estudou comigo no cursinho e está quase terminando a faculdade no Brasil. E eu super quero ir porque é merecido. Ele sofreu bastante para estar ali, né? E é E aqui maravilhoso. não, maravilhoso. Nossa, são É, festas assim que te é. enchem de orgulho, né? A nossa Mas festa aqui foi não. no Eldorado, lá no Shopping Eldorado, Ai, no Palladium, assim, super maravilhoso. chique, super legal. E muito, muito, Maravilhoso. muito legal, inesquecível. Até hoje eu lembro. Exato, é uma parte super importante. É, É uma fase, você terminou, é um corte na sua linha do tempo. Então aham. é super incrível. Mas aqui não acontece assim. Aqui, quando você termina, é impressionante. Toda vez que você vai na faculdade, tem alguém fazendo isso na frente. Você terminou de fazer a sua última prova, geralmente são provas orais aqui. Terminou a última prova, Uau. você já avisa a família toda: olha, hoje eu tenho a última prova da faculdade. E aí a família vai para frente da faculdade, eles levam tinta, eles levam confete, levam água, bebida, para você ficar ali, eles ficam te esperando. Quando você termina de fazer a última prova e você aprova, você sai da faculdade, nas escadas da faculdade, e você já começa todo, tirar foto, a família te abraça, aí você corta a roupa, o ambo, né, que é a roupa de hospital, faz tudo aquilo, você se pinta, tira algumas fotos e com a tinta na sua mão você coloca a mão na placa da parede da faculdade. É só isso, não tem Ah, festa, não tem nada que você tem que pagar, vamos fazer uma super festa num hotel 5 estrelas, não tem. Esse é o único processo em que você comemora que você passou, só. Ah, Depois, posteriormente, a faculdade ela faz um evento dentro do prédio da faculdade, na aula magna, que é um anfiteatro assim que para 3.000 pessoas gigantesco, onde as pessoas vão com roupa de gala, entregam o certificado, etc, etc. Mas é só isso, assim, essa é a comemoração. Você comemora com seus amigos, parentes, se pinta na frente da faculdade e terminou, entendeu? Então, são culturas totalmente distintas, entendeu? e, uhum. É muito interessante, assim. e entre os alunos, assim, não tem uma organização? Porque, por exemplo, quando eu me formei, como você falou, as festas são caras, então nem todo mundo participou. E na minha faculdade, a minha formatura foi o TCC de uma turma que estava se formando no curso de Relações Públicas. Como eles, né, Aham, eles organizam eventos, etc., eles resolveram organizar a nossa formatura. E aí, como eu falei, foi no Paládio, então foi caro, né? Então nem todo mundo participou. Então ali a gente aham, teve uma cerimônia e tal, mas muita gente se arrependeu. A gente convidou algumas pessoas para ir e depois eles se arrependeram, falando, pô, devia ter ido. Porque foi com muito, muito legal. certeza. Formatura no Brasil é muito legal. É impressionante. Mas a gente teve também uma cerimoniazinha dentro da própria universidade para todo mundo, inclusive os que foram na festa, porque a gente tem que fazer juramento da profissão, etc, né? Claro, Receber o diploma e isso. tal, todo mundo junto. E aí nós fomos comer juntos, todo mundo foi comer, Aham, assim, nessa cerimoniazinha dentro da faculdade, a gente saiu de lá, a gente foi, se eu não me engano, para uma pizzaria, né? Foi todo mundo aham, junto, a gente estava lá tudo arrumadinho, né? Todo mundo bem vestidinho e tal os meninos de terno, e a gente foi celebrar. Aí não, os alunos não se aham. juntam?
Então, essa é a questão. Na sua faculdade, vocês tinham uma turma fechada? Tipo assim, Tinha que vocês estavam várias vários. turmas. Tinha várias turmas. Exato, isso. Essa é uma diferença importante aqui. Aqui é muito difícil você ter uma turma que você começa a faculdade e termina. Não é assim. Ah, Existem dentro da faculdade diferentes cátedras da mesma matéria. Então, por exemplo, eu vou cursar patologia. Não, patologia não, porque existe só uma, mas suponha um exemplo de histologia. Histologia tem cátedra 1, cátedra 2 e cátedra 3. Se você é da cátedra 1, você vai para um andar, cátedra 2 vai para outro. Só que depois, no segundo ano, pegar fisiologia, também tem diferentes cátedras e você pode ir para uma cátedra diferente e você nunca mais vê aquela hum, pessoa que você estudou antes. Então entendi. você vai para diferentes salas de aula, você vai sempre com diferentes pessoas, não é uma turma fechada, entendeu? Então acaba que Hum. você não tem esse todo Ah, mundo se formou junto. Não tem muito isso. Claro que você pode ter seu grupinho de amigos que são alunos no último ano de faculdade, mas é diferente um pouco isso, entendeu? Por um lado é Parecido com bom, os né? Estados Porque Unidos, eu acho, né? por um lado é É bom assim porque também aí? você, nos Estados Unidos eles têm muitos professores da mesma matéria. Então você escolhe, por Aham. exemplo, inglês tem aula de manhã, à tarde, à noite, né? Então É. vários professores e aí você pode ser que você se forme em medicina, tenha estudado os mesmos 6 anos, mas nunca se encontrou em nenhuma aula, né? É. Exatamente, exatamente, exatamente. Ah, O meu colega de apartamento, o Rodrigo, a gente veio para cá junto, fez todo o processo junto, mas a gente nunca estudou junto, nunca. Hum. A gente sempre nunca pegou está em nenhuma salas matéria diferentes. junto. Ah, Exato, exatamente. ah. Mas pode ser que futuramente a gente estude uma matéria junto, entendeu? Então, Ah, Hum. mas depende. por um lado é chato isso, né? Porque assim, eu fiz grandes amigos na faculdade, né? Como a gente falou aí do Santiago, né? E esses dias eu entrevistei um amigão também, que agora ele é comentarista na Globo, o Maurício Noriega, né? E, Aham. e a gente é amigo, assim, há, né, 300 anos, porque a gente estudou os 4 anos juntos. E assim, mesmo que no Cria um último, vínculo, né? cria um Hum. vínculo muito forte. A gente ia para as mesmas festas, a gente tinha as mesmas aulas, né? Era diferente. Aham. Então, para mim foi excepcional nesse sentido, né? No sentido de ter Com feito certeza. amizades que duram aí há décadas. Então, Exatamente. isso é bacana. Mas, Exatamente. por outro lado, também às vezes tem as palhaçadas, né? Que grupos fazem e que indivíduos não, né? Então, por exemplo, indivíduos acho que tendem mais a estudar, né? A focar mais nos estudos do que nas palhaçadas, né? Ai, vamos. Ninguém tá afim de ter aula hoje, né? Vamos para casa, vai todo mundo para casa e tal. É uma coisa que, se você não conhece os outros, né? Que você vai falar, ô, vamos todo mundo para casa hoje? Não, né? É, acontece. Quer estudar? Vem aqui para estudar, filho. Né? Tá pensando o quê? Ah, mas dá pra ir pro Brasil e festejar lá também, depois que se formar É, e tá, o pessoal É é, vai ficar super verdade. feliz. que Com brasileiro fica muito certeza. feliz, né? Nossa, Com com certeza. É, certeza. nossa, eu tô assim super ansioso para ir na festa de formatura de alguns amigos, João, Leonardo, que são colegas que estudamos no pré-vestibular. Já me convidaram, eu quero ir, vou tentar ir. Eles também, quando eu me formar, têm que virem para cá. Então, assim, Vou com comer certeza é uma uma, parte importantíssima. ai, comer uma É. picanha argentina, né? Tomar um vinhozinho. Maravilhoso. Nossa, esse Maravilhoso, aqui meu é. Deus. E para variar, a conversa ainda vai longe. Então, paramos por aqui e voltamos na próxima semana, com muitas dicas e risadas com o Natan Matias. Obrigada! Curta, comente, compartilhe. Tchau. We're We're gonna gonna let let you you go go now. now.